Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Roda a vinheta. No meu canal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação. A dicção tá ruim. Então, antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, segue o meu Insta e TikTok. E bora lá. O vídeo de hoje é sobre Alvin e os Esquilos. Então, porque eu resolvi falar porque eu nunca falei desse filme e eu acho ele fofinho, entendeu? Então vamos lá, eu não sei quantos filmes tem, depois eu tenho que ver, mas eu vou estar falando dos outros dois, que inclusive estou bem ansiosa pra gravar, inclusive se o vídeo tiver bastante like, eu gravo o segundo, tá? Não sei quando que eu vou gravar o segundo, porque às vezes eu gravo o primeiro, demora pra caralho pra gravar o segundo, mas eu pretendo gravar o segundo filme e o terceiro semana que vem, tá? Eu vou gravar esse primeiro agora, mas o segundo e o terceiro eu gravo semana que vem. Então vamos gravar. Vamos estar falando também. Pô, esse filme basicamente é a junção de três pessoas, de 3 quilos, né? Tipo assim, cara, é basicamente assim, a junção de Jonas Brothers. E olha que eu nem via muito mesmo a junção de Jonas Brothers, as Huntrix, entendeu? Então é a junção de tudo. Então vamos lá, tá falando do Alvin e os Esquilos. Bom, o filme começa com 3 esquilos jantando, né, no caso. E é uma música que eu esqueci. É alguma coisa assim, né? No caso, vou estar botando aí. É isso aí, gente. Basicamente o filme começa assim. Bom, uma coisa assim, que eles estão na floresta, né? Os esquilos. O filme começa com eles já na floresta. E, tipo assim, eles estão meio que sem roupa, né? Porque, obviamente, o esquilo não usa roupa. Mas é uma sensação estranha, como se eles estivessem pelados. Nós dois pelados, Qual foi, velho? com vidro fechado, Tá viajando. Né? Pra mim foi uma sensação meio estranha a primeira vez que eu vi esse filme. Mas ok, né? Então, eles estão estocando, né, nozes e coisas lá pro inverno. Mas, como todo ser humano, que às vezes atinge a natureza, né, derruba uma árvore, né, e acho que derruba alguma coisa lá, pra levar, se eu não me engano, pra cidade. Acho que era pra estocar, alguma coisa assim. E aí eles levam, eu acho que os esquilos, se eu não me engano, eles vão juntos. Na cidade, né? Eles fazerem, tipo assim, árvore de Natal com, no caso, árvores de verdade, não aquelas árvores que a gente compra que não é de verdade. Então lá é muito comum fazer isso. E aí a gente já... depois disso a gente já conhece o Dave, que paralelamente um ser humano fracassado, porque o cara tá lá tentando fazer música, tentando fazer a escolha dele e dá totalmente errado, basicamente isso. E aí o Dave vai lá, vai mostrar, porque acho que ele trabalha nesse lugar, ele vai mostrar a música nova dele, a música nova dele é uma bosta. E aí, bom, aí depois disso aparece onde ele tava trabalhando, né? E aparece as pessoas decorando essa árvore de Natal. E aí o que acontece? Aparece as pessoas decorando essa árvore. E aí, então lá na árvore, filho, os esquilos. Só que aí... E aí, o que acontece? Ele solta aquela fatídica frase. Eu acho que reformará a nossa floresta. Só que aí, o outro, que é o inteligente, fala assim, eu acho que não é... essa aqui não é a nossa floresta. Eu acho que isso aqui é um prédio. Isso é um prédio. Como é que ele sabe que aquilo é um prédio, sendo que ele é um esquilo? Tipo assim, como é que os esquilos sabem tudo sobre o mundo do ser humano? Porque, pelo amor de Deus, como é que ele sabe que aquilo é um prédio? Ok. Ele tá lá, né? Aí tem todo o negócio lá com a árvore, beleza. O cara não gosta da música. Ele sai furioso como um... como é que é o nome que fala?
com... Como é que eu posso dizer pra vocês, gente? Como um motivo de protesto, ele vai lá, pega a cesta de bolinho, acho que é bolinho, e leva. Só que aí os esquilos, né, que é o... Se eu não me engano é o menorzinho, que eu esqueci o nome dele. Acho que é o Simon, alguma coisa assim. E os irmãos vê ele na cesta e vai atrás dele também, mas não é só por isso. É porque tem um cachorro correndo atrás deles. E ele também vê o irmão dele sendo levado pela cesta. Eles vão, um dos irmãos dele, que é pequenininho, dá a mão, né? E aí a gente fica naquele desespero, será que eles vão conseguir? E aí eles conseguem ir na cesta, beleza. O irmão deles consegue pegar eles. E aí eles vão pra casa desse cara, dentro da cesta. Chegando lá, o cara vê eles dentro da cesta, né? Ele consegue achar eles. Fica um pouco assustado, obviamente, porque são esquilos falantes. E aí ele fica assustado, bota eles lá pra fora. Que eu queria saber como é que um ser humano consegue colocar uns esquilinhos daquele pra fora. Porque se o cara não gostou da música dele, pra que ele vai continuar fazendo música, né? Pra quê? Deixa pra lá. Aí beleza, ele tá ali dentro, né, fica dentro da casa, e os esquilos lá fora na chuva. E aí quando ele ouve os esquilos cantando, ele magicamente abre a janela e fica vendo eles cantando. Mano, eles têm a coreografia, é muito fofinho. E aí ele vê ele cantando e ele pensa, pô, vou deixar vocês entrar, mas é por quê? Porque se vocês me ajudar a fazer música, eu deixo vocês ficarem aqui em casa. Aí os esquilos, pô, beleza, tipo assim, já não tem onde morar mesmo, então, belezucha, tamo aí, vamos ficar aí então. A gente te ajuda então. Aí beleza. Aí ele vai e fala, pô, vou pegar meus instrumentos. Aí eles falam, aí os instrumentos dele estão aonde? Você me pergunta. Sim, gente, são aqueles instrumentos que ele jogou na chuva, né? Aí ele vai lá, pega os instrumentos de volta, os instrumentos estão quebrados e cheio de água, né? E aí o que acontece? Bom, aí beleza. Aí ele faz a música, grava e vai dormir. No que ele vai dormir e acorda, gente, ele acorda, a sala dele virou uma tragédia. Porque a casa toda bagunçada. E ele ainda pega acho que é um afo, alguma coisa assim, uma panqueca, e que eles estavam escondidos. E aí um deles fala assim, estamos estocando pro inverno, porque eles ainda acham que estão numa floresta, né? Estamos estocando pro inverno e não vamos dividir. Cara, é uma coisa muito doida, gente. Aí, o que acontece? Vou explicar pra Dave. Mostra a música de Natal, né? Que ele fez pra eles cantar. Eles cantam, gente, inclusive que música bonitinha, juro, muito bonitinha essa música. Inclusive vou botar na minha playlist, tá? Essa música de Natal. E é isso, tá? Achei beautiful. E aí, o que acontece mais? Vou mostrar pra vocês. Vou falar pra vocês. A caixa tá toda decorada de clima de Natal. Eles estão ali quase prestes a cantar. E aí ele vai falar pra eles, canta. Só que eles ficam, tipo assim, muito nervosos. Não é nervosos, mas eles ficam bem... com medo, né? Porque, pô, eles meio que se acostumaram com aquele ser humano ali. Aí vai ver outro que não conhece. Então é meio estranho pra eles. E aí eles acabam não cantando. O cara pensa que ele tá ficando maluco, porque acha que esquilos são falantes e que sabe cantar. E aí você acaba falando que ele tá maluco, que ele tá louco. E ele acaba ficando bem boladão com os esquilos. E os esquilos não tem culpa disso, né? Isso mostra que esse filme tá mostrando pra gente que como a cultura pop era, entendeu? E olha que esse filme é bem antigo. Mas mostra hoje em dia com a nossa cabeça, com a nossa concepção, eu na minha concepção, como a cultura pop consegue ser, entendeu? Assim, entendeu? Tipo, às vezes a pessoa não quer fazer aquele trabalho, e às vezes é forçada a fazer, entendeu? Tipo, tem pais que obrigam as crianças, tipo assim, lá na Disney, você vê uma Demi Lovato, entendeu? Várias pessoas aí que são obrigadas, tipo, uma Britney Spears. Então, já vemos aí esse filme mostrando a cultura pop pra gente.
super assustados com isso e não falam nada. E o Ian fala, mano, eu não sei o que você consumiu nas últimas horas, mas assim, vai pra casa, descansa que amanhã outro dia você tá ficando maluco. Isso. E aí ele fica boladão e fala, pô, o que aconteceu? Por que vocês não cantaram? Entendeu? E não só por isso, é porque eles também são crianças. Óbvio que eles ficaram totalmente super assustados com isso tudo, né? Com isso tudo. Mas, ficou com medo. Aí ele vai pro outro trabalho dele. Os esquilos falam, ai, a gente pode ir com você? Ele fala, não, porque como forma de punição, ele decide não levar eles ao trabalho e deixar eles em casa. Vocês vão ficar em casa. Então, gente, olha, uma coisa muito louca. Deixa eu falar, esse cara, ele é bem gente. Porque esse filme, basicamente, serve... Tipo assim, o Dave nesse filme, serviu basicamente nesse filme e nos outros filmes só pra ser humilhado, chato e humilhado de novo, né? Porque é uma coisa bem doida. E aí ele chega lá no trabalho dele, abre lá a planilha, sei lá o que é pra abrir, porque é aquele trabalho lá que tem escritório, essas coisas. E aí ele vai lá, abre, no que ele abre, gente, quando ele abre, tem um monte de rabisco, e um dos rabiscos, inclusive, é tipo assim, esse é o tamanho da bunda do Theodore. Então, ai, gente, isso é muito engraçado, juro. Mas é isso, gente. Eu não lembrava muito desse filme, né? O humor desse filme realmente assim, me pegou bastante. Mas é isso, então vamos continuar. Eu fiz alguma coisa estranha aí, tô ficando meio velho, não sei, mas eu dei risada. Eu confesso, mas é muito engraçado, pô, Pedro. Fazer a bunda do estilo da apresentação do cara, mano. Actually, that was pretty funny, man. Quando ele chega em casa já, da vida, com tudo que aconteceu, a casa dele tá uma farofa. A pia tá inundada, a casa tá toda imunda. Aí eu vou ter que compadecer com o meu parceiro Dave. Eu também ficaria maluca. Olha a situação do cara. Meu Deus, o que eu fiz com minha vida, Jesus? A casa dele tá nojenta, ele não conseguiu apresentar o projeto dos esquilos falantes pro cara, pagou de doido, foi demitido do outro trabalho dele e no meio desse caos ele lembra que ele marcou um jantar com a ex dele que mora no mesmo condomínio, que a coitada inclusive também, ela não teria muito espaço pra negar. Bom, então, aí ele vai pra casa. Quando ele vai pra casa, gente, ele encontra a casa dele num caos, pia vazando, tudo. E, gente, eu também ficaria maluca, igual ele, porque olha o estado que esse cara chega, entendeu? Então, realmente eu ficaria bem doidona. E aí, tipo assim, porque a vida do cara já tá uma bosta. Foi demitido, a casa dele tá horrível, não conseguiu apresentar a música dele, foi demitido do outro emprego dele. A casa dele tá uma bosta e veja só, ele ainda tinha marcado de sair com a ex dele. Então meio que assim, e a ex dele mora do lado, né? E a ex dele, tipo assim, ele não meio que fala, ai, vamos. Então o cara é tipo muito chato. E os esquilos falam assim, não, beleza, vai lá, compra comida que a gente organiza aqui, é isso. E caros, os esquilos são um brinco, entendeu? Ter esquilo em casa é uma vantagem, tá? Mas é isso, então eles organizam tudo, deixam tudo bonitinho, gente. Juro. Olha, sério, quando acontece aí, chamar os bichinhos e falar que o jantar não é pra eles, eles não estão é só ele e a menina, é bem triste, porque eles estavam bem se incluindo, eles estavam se incluindo nesse jantar, inclusive, e querendo participar. Só que, pelo visto, não vai dar. E eles ficaram bem chateados. Inconveniente já, né? E outra coisa, como é que ele vai fazer pra explicar pra namorada dele que tem 3 esquilos falantes na casa dele? Não faria o mínimo sentido, faria? Não. Se não adianta ele não falar, porque começa eles, né, os esquilos fazerem a luz ficar estranha, barulhos estranhos, então ele teria que abrir o jogo e falar, porque também era uma coisa que ela se incomodava muito nele, que ele não era sincero. Então ele foi abrir o jogo com ela, só que quando ele abriu o jogo com ela e falou que tinha esquilo, ela achou que ele era maluco. Então é basicamente isso, quando ele resolve ser sincero, ela acha que ele é maluco. Então já não sei aí o que eu faço mais, né? O que mais me deixa curiosa é que, assim, se alguém me fala que tem esquilos
que a pessoa tem 3 esquilos falantes na casa dela, eu ia falar, aonde? Me chama, e bota esses esquilos pra cantar, descendente. Entendeu? Eu falaria, bota esses esquilos pra cantar um descendente, entendeu? Um descendente, a Hannah Montana, uma dos Under Raven, eu falaria exatamente isso. Mas a mulher só fica pistolona e acha que ele tá ficando maluco. Então, juro, gente, esse filme às vezes... Esse filme tem várias partes, às vezes, que me dá raiva. Então, às vezes eu vejo, às vezes eu não vejo. Eu tenho um tempo que eu já vi ele. Eu vi ele com as minhas primas. Então tem bastante tempo. E não foi nem esse, foi o terceiro. Subi pro quarto dele e resolve mandar uma carta, né? Do tipo assim... não dá pra vocês ficarem mais aqui. É isso, beijos. E não dá. Só que aí ele resolve, tipo assim, não vou mandar, não. E joga pra debaixo da cama. Depois ele fala que os esquilos são porcos. Vamos rever aí. E aí os esquilos se sentem muito mal com isso. E resolve dar um jeito, né, nisso. E resolve chamar um táxi. Veja, os esquilos chamam um táxi. Isso mesmo. E aí eles chamam esse táxi. E aí eles vão pra casa do tal do cara lá. E aí chegando lá eles apresentam uma música de Natal que o Dave fez. E aí o que acontece? Esse cara, ele vê, né? No que ele vê eles cantando, ele tipo assim, pô, tô vendo ali a miragem, uma oportunidade de bilionário, entendeu? Ele vê a opção neles ali, entendeu? Então é uma coisa que era pra ajudar o cara, piorou. Então, basicamente é isso. Aí o Dave tá ligado, né, com os 3 esquilos no carrinho, começa a tocar a música dele no supermercado. Lia, o nome desse cara. Liga pra ele e fala, pô, os esquilos são momentos, os esquilos são hits, tua vida vai mudar. E é isso, a gente vai ficar cheio da grana. E é sobre. Pô, os esquilos estão estourados no país inteiro. E aí, bom, aí tem uma cena que é o Teodoro, né? Ele vai pedir pro pai dele, né? Pra dormir na cama, porque ele tem pesadelo. Gente, que cena bonitinha. E aí ele vai, tipo, deixa ele dormir, né? Do outro lado da cama. E é isso. Aí, chega o Natal e aí eles ficam bastante felizes. E aí o Dave resolve dar pra eles, o presente deles é o cheque deles, que é pra mostrar que o dinheiro deles tá, tipo assim, podem ter já um dinheirinho já guardado, essas coisas. E aí você sabe que o Alvin, né, ele já fica, inclusive, Alvin aí, eu não vou dar um shade aí, mas é o nome do meu ex, tá? Só pra... Vamos deixar baixo. Mas é isso. Aí, ele vai, beleza, dá o cheque pra ele, tananã. E aí o Alvin, ele é meio desaforado, né? Mas o Alvin, ele é o mais perturbado desse filme. Por isso que às vezes eu deixo de ver esse filme por causa do Alvin, porque ele é o mais perturbadão. Mas é sobre isso. Eu gosto das esqueletes. Mas isso é uma coisa pro próximo vídeo. Se vocês deixarem muito like, tá? E quiserem. Bom, e aí eles querem, pô, andar de patinete, quebrar um dente, sei lá, fazer alguma coisa. E aí quem chega com esse tanto de presente? O tio Liam. Ele chega com um monte de presente, com um monte de coisa. Coisa que o outro Dave tá tentando ensinar pras crianças, que não é tão... Criança não, são esquilos. Coisa que ele tá tentando ensinar pra esses esquilos, que ganhar, tipo assim, você ficar ganhando tanto presente assim, pô, Natal não é sobre isso, entendeu? Mas... vocês já viram isso, né? Então, basicamente, ele tá tentando ensinar uma coisa pros esquilos e o outro tá tentando ensinar outra coisa. Fez um jantar, né? Lá pra todo mundo, pra promover o novo álbum, né? Dos esquilos. E quem tá trabalhando nesse álbum aí. Mas quem tá trabalhando nessa festa também é a namorada do Dave, ex-namorada. E ela percebe também que ele não está ficando maluco, que realmente ele tinha esquilos falantes. Mas, assim, basicamente dá a entender... os esquilos, no ver deles, dá a entender pra eles que ele tá virando tipo um pai, mas como, tipo assim, o Dave, obviamente, ele fica em negação nesse negócio, tipo, pai, não, eu não sou pai de vocês, não. Então, mas eles já consideram ele, coitado.
Mas é isso. Não é pra ficar ousando tanto. Claro, né? Ele puxa o freio como qualquer pai decente faria, né? Então ele fica, pô, eles são crianças, não é pra ficar tanto mostrando eles, tananã. Então, esse cara, ele quer o sucesso, mas o Dave quer deixar porque eles são crianças, realmente. Eles podem ser esquilos, não são seres humanos, mas são esquilos crianças, entendeu? Mas é isso. E pra provar que todo filme infantil tem um vilão, então, esse Ian, ele é uma merda. Porque basicamente, mas ele é uma bosta, entendeu? Ele começa a jogar os esquilos contra o Dave, entendeu? E aí ele começa a jogar um shade, tipo, ele não quer deixar vocês fazerem sucesso. É isso, ele não tá gostando. E vai jogando lá o shadezinho dele. Ele fala que pelas costas do Dave chama eles de rato. E várias coisas, sabe? Colocando Noé na cabeça. Em casa ele fala assim, aí os esquilos questionam ele e fala, por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode fazer aquele? Aí ele vai e fala pra eles a real, tipo, não é porque vocês são crianças que vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, que vocês podem fazer o que dá na telha de vocês. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Gente, esse arrependimento não tá assim. Bom, e pra piorar a situação, o Theodore, ele acha a carta que o Dave tinha escrito e não teve coragem de mandar. E ele lê e isso já tipo, a dicção tá bosta. No começo já ficou uma bosta, mas então. O Theodoro acha essa carta, tudo e tal. E ainda dá mais certeza e motivos dele irem morar com o tio Liam, entendeu? Então, basicamente... Bom, e aí eles vão, né, tipo assim, cara, um momento bem... Sabe aquele momento triste de filme? Aí aparece o cara pegando as maletas, tudo e tal. E aí eles chegam na casa desse... Beleza, eles vão embora. Chega na casa de Tiolinha e realmente lá eles têm tudo. Eles têm comida, eles têm brinquedos. Até o momento, né? Até um certo momento. E aí o Liam vai, tipo assim, esse Liam chega lá e falaram, pronto, brincaram, curtiram, tudo tranquilo. Então, agora vamos. Ele ia pra frente, agora ele só vai pra trás. Porque esse tio Liam, ele é a representação do que a indústria é para as crianças. Entendeu? Vocês vão entender. Explora ao máximo, turnê, sessão de fotos, não... Tipo assim, ele tenta explorar eles ao máximo. Tipo assim, turnê, sessão de fotos, né, pra poder elas ficarem mais aceleradas. O quanto que a gente tem crianças, né, trabalhando na indústria. Então talvez esse filme seja uma reflexão, tipo, veja, é um filme meio besta, mas ele traz uma reflexão sobre as crianças estarem trabalhando cedo, entendeu? Trabalhando na indústria e tal. Talvez a gente tenha que trazer o Alvin e os Esquilos aí pros dias de hoje, entendeu? E rever, porque basicamente é isso. Tipo, vamos supor, numa era Disney, as crianças trabalhando cedo e vamos estar refletindo aí, gente. Pode ser problemático. Esse filme às vezes é uma reflexão, tá, gente? E aí ele liga e... Liam. Aí ele liga pros caras, tipo, falar, pô, tô com saudade de menino, queria ouvir a voz dele, não sei o quê. E aí ele ficou assim, cara, para de perturbar. Você que não quis eles, você deixou eles abandonados. E é isso, para de perturbar e deixa a gente em paz. E esse babaca, basicamente, ele tá programando aí uma turnê que vai durar basicamente 12 meses, alguma coisa assim. E eles têm o primeiro show, né, deles, dessa turnê, no dia. E aí eles já estão super tristes, porque o Liam, eles acham que o Liam não tá ligando pra eles. E a cereja do bolo desse negócio é quando o Theodore, ele vai lá e pede pra esse tal de Liam pra dormir, né, com ele, porque ele teve um pesadelo, igual ele fez lá com o Dave. E esse cara é um completo babaca, nojento e tudo que vocês possam imaginar, e trata ele super mal, coitado.
E é isso, na bosta mesmo, vamos fazer o show mesmo, né? Fazer o quê? E aí no dia seguinte, gente, no dia seguinte, os 3 esquilos estão sem voz. Não podem cantar e, gente, juro, eles ensaiando, cantando, fazendo um monte de coisa. E, tipo assim, não façam nada de diferente que vocês não façam. Entendeu? Tipo, faz tudo na moral, finge que tá cantando e é isso. Assim, não façam nada de diferente, todo mundo vai acreditar que o playback é real, tá? Ele só, tipo assim, ele não tá como ele, tá? Ele entrar nem a pau e atrapalhar o show. Lista do local. E ele tá decidido a pegar os 3 esquilos de volta e levar pra casa. É isso. Quando eles vê o Dave, eles acabam saindo do playback e é uma confusão, entendeu? Aí eles tiram a roupa deles, entendeu? Aí eles vão lá até o Dave, e aí eles cagam, obviamente, com o playback, não querem nem mais saber. Não tão doidos pra sair dessa vida, né? Porque a vida que eles estão vivendo é horrorosa. Mas é isso. E coloca ele numa casinha de cachorro, né? Daquelas de transporte de gato. E leva ele, gente. E aí o Dave, obviamente, vencer, né? Tipo, Lince, né? Vida pra criança. Isso, as crianças não merecem isso. E não sei o que. Mas ele não tá nem aí. E aí, o que acontece, gente? O Lince já não quer saber mais de nada. Ele quer dinheiro. Bom, e aí os esquilos, além de cantar, de dançar, de fazer uma porção de coisa, eles ainda são espertos e sagazes. Entre vários produtos que o tal desse Ian queria fazer, tipo caneca, blusa, não sei o que, ele criou um boneco deles. E aí, como os esquilos não são burros nem nada, eles pegam esses bonecos e substituem ali na gaiola por eles, pra eles poderem fugir e ele não perceber que são eles. Não são eles. E aí ele bota e ele nem percebe o que acontece. Eles, de forma bem sagaz, eles conseguem sair e o cara não perceber. E eles já estão no carro eles já estão no carro lá do Dave. E aí esse cara, ele só vai descobrir que eles não estão na jaula quando ele tá num carro prestes a ir pro aeroporto, né, lá do avião. E basicamente ele caiu na própria armadilha, no próprio veneno e nos esquilos de novo. E sim, ele admite agora que ele é pai desses meninos, que eles são uma família e é isso. O filme teve um final feliz e basicamente o filme Inclusive, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, segue no meu Insta e TikTok. E falando aqui agora, esse filme, ele não esperava que ele estaria na minha playlist de Natal. E outra coisa, ele traz uma reflexão, que é o seguinte, a reflexão que ele traz é sobre o que está acontecendo ainda nos dias de hoje, que esse filme trouxe à tona, pra mim, é uma reflexão que é explorar crianças para ganhar dinheiro. As pessoas estão explorando as crianças para ganhar dinheiro. Entendeu? Então, basicamente, é uma coisa que ainda está acontecendo hoje em dia. E esse filme traz essa reflexão pra gente. E eu não sabia, né? Eu vi isso num vídeo de uma menina falando que esse filme, ele traz uma reflexão que eu nunca tinha percebido vendo esse filme, mas hoje em dia eu percebi. Depois que eu vi a série o documentário da Nickelodeon, né? Quarry Show 7, depois que eu vi vários documentários também sobre isso, eu também estudei bastante sobre isso. Eu vi o documentário do Quarry Show 7, vi vídeos no YouTube, vi atores que eu nem sabia que tinham passado por isso, e às vezes por trás das câmeras a gente pensa que é uma coisa, mas não, a gente pensa que vendo na televisão a gente pensa que é uma coisa, mas por trás das câmeras é outra coisa. Então é uma reflexão muito grande pra mim. Então aprendi muito vendo esse filme. E é um filme muito legal, se vocês quiserem a parte 2. Além dele ser divertido, ele traz uma reflexão. Então, se vocês quiserem o 2, porque tem o 2, tá? Então, só deixar o likezão.
E pra eu fazer a parte 2 e a parte 3. E eu acho que ainda tem mais um filme. Mas eu vou ver quantos filmes tem. E depois, quando eu voltar aqui, eu falo pra vocês. Mas esse é o primeiro vídeo. O segundo filme e o terceiro eu vou trazer semana que vem aqui pra vocês. Então fica ligado aí que semana que vem eu vou estar trazendo aqui pra vocês o vídeo do Alvin e os Esquilos, o 2 e o 3. Tá? Então um beijo e até o próximo vídeo, tá, gente? Então tchau!